senhores, vamos dar continuidade às atividades do 2º Seminário de Segurança Pública e Direitos Humanos. Agora eu convido... Atenção, silêncio. Eu convido agora a palestrante Patrícia Castro Braga, perita criminal e chefe do Laboratório de Análise de Drogas da Polícia Científica do Estado de Goiás. Patrícia Castro, por gentileza. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou me apresentar para vocês e hoje eu vou falar sobre drogas, né? Que é o que eu atuo desde que eu entrei lá na Polícia Técnica Científica. Meu nome é Patrícia, eu sou farmacêutica de formação, sou perita criminal desde 2010, estou lá no Instituto. Estou fazendo agora um mestrado na área, em ciências farmacêuticas, lá onde eu formei mesmo, na UFG. E, recentemente, fui aí promovida, né? Mais problemas na vida, a coordenadora da seção de drogas e substâncias correlatas, lá do Instituto de Criminalística. Então, eu vou falar para vocês, mais ou menos aqui, só para a gente se situar, o organograma da Superintendente de Polícia Técnica Científica. A gente está dentro da Secretaria de Segurança Pública, como as polícias civil, militar, Corpo de Bombeiros. A Superintendente de Polícia Técnica Científica é constituída do Instituto de Criminalística e do Instituto de Medicina Legal. Dentro do Instituto de Criminalística, existem vários laboratórios. Tem a perícia interna, que é aquela feita nos laboratórios, e a perícia externa, onde os peritos se deslocam até o local de crime, com os fotógrafos, com os auxiliares. E, dentro da perícia interna, tem os laboratórios de balística, papiloscopia, DNA, química. Existe o laboratório, então, de química e toxicologia forense. Este laboratório é onde está a minha seção, que é a seção de drogas, a CDROG. Entenderam? Então, para a gente começar a falar um pouquinho de droga, eu vou fazer uma introdução da onde vem, né? O que é a química forense? É o uso da química, de todas as disciplinas que o pessoal aí que faz a faculdade de química, biologia, farmácia, né? Para aplicar para a área forense, para resolver aí os aspectos do interesse judiciário. Pega tudo o que você conhece da química e aplica para resolver conflitos. Isso é a química forense. É bastante usada na criminalística e na medicina forense. As principais áreas, então, da química forense. Análise de drogas de abuso. É a primeira e principal área da química forense. Mas existem outras áreas onde a química forense é aplicada. Exemplo, adulteração e numeração de veículo e arma. O pessoal lá, os peritos e o pessoal que trabalha lá na delegacia de furtos e roubos, para revelar um chassi adulterado, alguma coisa, vai usar a área da química. Resíduo e disparo de arma de fogo também usa conhecimentos da química. Fraude de medicamento, bebida, gênero alimentício, tudo a gente precisa de algum conhecimento da química para analisar lá na perícia. Análise e investigação de fraudes diversas. Para vocês terem noção, até uma análise de um documento falsificado, a gente vai ter que apresentar os conhecimentos da química. Então, a química forense é bem ampla, mas a principal área dela é a análise de drogas de abuso, lícitas ou ilícitas. Então, falando um pouco de onde eu trabalho, né, o laboratório químico, ali da Polícia Técnica Científica, do IC. Lá a gente faz, então, constatação e identificação de drogas. Constatar é sugerir que aquele material possui uma droga. Identificar é identificar realmente que é aquela droga, apresentar em qual lista da Anvisa ela está e fornecer o laudo. Lá também faz pesquisa de substância em amostra biológica. Morreu alguém, coleta o material lá no IML, manda para o laboratório para pesquisar se aquela pessoa consumiu alguma coisa, se foi um suicídio, um homicídio, etc. E outros exames diversos. Alcoolemia, autenticidade de bebida, o que mais tem nessa Goiânia é bebida falsificada. Pesquisa de acelerante. Acelerante são as substâncias usadas para
causar um incêndio criminoso. Identificação de medicamentos e outros. Então, tudo da área de química e toxicologia está lá no laboratório. A minha seção é a seção que só faz perícia em droga. Então, fazer uma classificação breve de drogas. As drogas, de maneira geral, elas são divididas em 3 classes principais. Veja bem, eu estou falando tanto das lícitas quanto das ilícitas. Eu vou falar de cada uma. Elas são, no geral, ou depressoras do sistema nervoso central, ou estimulantes, ou perturbadoras. Depressoras, deprime, relaxa, induz sono, etc. Os principais exemplos são os opiáceos, que é a heroína, morfina, codeína. O etanol, pode parecer que não, mas ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele tem aquele pico de euforia e depois deprime. E uns medicamentos, os famosos tranquilizantes, que são os barbitúricos e benzodiazepínicos. Os estimulantes é aquilo que estimula mesmo, causa euforia. Os principais representantes: cocaína, anfetamina, tabaco e a cafeína, né, que todo mundo está tomando aí no intervalo. E os perturbadores do sistema nervoso central. Elas não são nem depressoras, nem estimulantes. Elas apenas perturbam, alteram o sistema sensorial. Cannabis, a maconha. Inalantes, o famoso lança-perfume. Os psicodélicos, né, os chamados alucinógenos, que são LSD, psilocibina, mescalina, do cacto. Entenderam a classificação? No geral? Cada classe tem sua particularidade, eu estou falando aqui no geral. Só que a perícia criminal, ela só trabalha com objeto de crime. Então, a gente não vai ficar lá no Instituto analisando o café, né? A gente vai analisar as drogas ilícitas, que são assim definidas pela Anvisa, juntamente com a Polícia Federal. Então, aqui eu trouxe algumas fotos. Todas as fotos que eu uso na minha apresentação, para deixar bem real, assim, eu pego informações lá do laboratório, né? São apreensões que eu fiz. Aqui tem maconha, tem os selos de LSD, tem cocaína, tem lança-perfume, muitos comprimidos, que é o principal que a gente vai trabalhar hoje, que são as drogas sintéticas, que está super à venda na internet, super facilitado. Bastante gente morrendo aqui por causa disso. Cocaína e crack. Então, qual que é a lei, né? O Brasil tem uma lei específica que norteia tudo relacionado a drogas. É a Lei 11.343. É baseada nela que a gente trabalha. Ela institui o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas e, principalmente, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito, né? Define crimes e dá outras providências. Vou falar, então, do carro-chefe, entre aspas, do Instituto, né? Das mais apreendidas, e vou finalizar falando das potenciais, das novas drogas psicoativas. É assim que está se chamando na Anvisa agora. Então, as duas principais que a gente faz perícia lá no laboratório: cocaína e cannabis, a maconha. Cocaína, ela tem 3 formas de apresentação, que eu vou falar aqui. É o principal foco lá do laboratório. Tanto pedra, pó, pasta base, tudo é o que chega por lá. Como toda substância que a sociedade faz uso, um dia as coisas foram permitidas, né? Um dia foi permitida. A cocaína foi assim também. Ela era bastante usada no Império Inca, aí nos nossos vizinhos, né? Peru, Bolívia, Colômbia. Bastante usada na antiguidade, e para tudo, tanto como estimulante, como medicamento. A cocaína é um anestésico. Tanto que uma das bebidas mais famosas que a gente tem, a Coca-Cola, ela já foi produzida com extrato de folha de coca. Hoje ainda é feita assim, só que ela é descocainizada, né? Dizem. Aqui eu peguei uma receita do Freud. O Freud receitava cocaína para os seus pacientes. E tinha vinho com cocaína, tudo.
Sobre o potencial dela como medicamento, eu tenho um caso para contar, que meu pai é médico, ele já é bem velho, bem velhinho, e, na época que ele fazia cirurgias lá no Hospital das Clínicas, a cocaína era permitida. E ele conta para a gente que é o melhor anestésico que tem. Ele é otorrino, então ele ia operar o nariz, usava uma ampola de cocaína 20%, fazia cirurgia numa boa, nem sangrava. Potente vasoconstritor, né? Então não sangra nada, muito bom como anestésico, faz a cirurgia, beleza. Isso na década de 70. Passado um pouco, depois foi proibido, né, como medicamento. Primeiro ficou restrito ao uso médico, depois foi proibido de todas as maneiras. Hoje, então, é uma droga proibida, é um anestésico e potente estimulante do sistema nervoso central, é uma descarga muito grande de dopamina no cérebro, que é o estimulante que a gente tem aí, né? E pode ser usada de 4 maneiras. Intranasal, é o aspirado. Intravenoso, o injetado. Aqui no Brasil, o pessoal não gosta muito de injetar nada, não. Tem medinho de agulha. Aqui é mais intranasal e fumado, pulmonar, né? Oral, pessoal, aí, para ser oral, a estabilidade química é baixa, então tem que ter bastante quantidade para fazer efeito, né? Mas tem absorção, tanto que vira e mexe. Tem caso dos mulas. Vocês sabem o que é mulas? Os mulas? O pessoal que transporta droga dentro do estômago. Vira e mexe, tem algum mula que morre aí de overdose porque estoura uma cápsula de cocaína no estômago, né? E a principal é a fumada pulmonar, né? É o crack aí da vida. O efeito é imediato, como se fosse injetado mesmo. Então, aqui eu trouxe algumas formas de apresentação para vocês. Pasta base. É um tablete, geralmente é um tablete meio úmido, assim, amarelado, um odor forte. O crack, que são as pedrinhas, né, pronto para fumar, botar no cachimbo. E o cloridrato de cocaína, que é o pó, branquinho. Padrão Chorão, Cássia Eller, esse padrão aqui. Então, a cocaína é uma droga clássica, antiga, está na portaria 344 há muitos e muito tempo. Tanto a planta, a Erythrocyon coca, quanto as substâncias são proibidas. Então, não adianta ir lá para a Bolívia e trazer o chazinho de coca, que não pode. A planta e as substâncias são proibidas. Aqui alguns slides só para mostrar a problemática da cocaína no nosso estado, né? Nosso estado, a gente está bem no, como diz o governador aí, o estado coração do país. Então, a gente está bem no meio, virou rota de tráfico, vem ali dos países andinos, nossos vizinhos queridos, sai de Goiás para ir para o litoral e etc. Aqui, uma carga de 450 quilos de pasta base de cocaína. Eu fiz essa perícia direto lá na DENARC. E o que mais tem hoje é essa zona aqui, os chamados laboratórios clandestinos. O pessoal escolhe uma casa afastada, ou hoje em dia está tendo até no apartamento no setor Bueno, e começa a comprar pasta base e dar volume para aquilo, manipular, adulterar, dar volume para vender. Então, tem tudo. Quando a gente chega lá no ADENARC para fazer uma perícia dessa, tá os insumos químicos que eles vão usar para adulterar e dar volume, pasta base, balança, prensa, tudo. Né? Laboratório clandestino tem muito na área de cocaína. A segunda droga, carro-chefe, do Instituto de Criminalística, cannabis sativa, a vulgarmente conhecida aí como maconha, marihuana. Planta, ela apresenta, geralmente, planta, a plantinha mesmo, o prensado ou o haxixe. Eu vou explicar o que é o haxixe. Mesma coisa. Tudo que é proibido, um dia foi permitido. Né? No passado, a cannabis sativa era usada como tudo também, principalmente para a produção de fibras. Igual a gente hoje veste roupa de algodão, o pessoal usava roupa de fibras de cânhamo, que é a cannabis. Né? Dizem que é uma fibra mais resistente que a do algodão. Mas não só para isso, como combustível, como medicamento. Vocês estão sabendo que medicamento está voltando à tona agora, né? Vocês estão acompanhando a questão da maconha? Fumo, etc.
A palavra maconha é um anagrama da palavra cânhamo, que é a planta mesmo, né? As fibras de cânhamo. É a droga ilícita mais cultivada, traficada e consumida no mundo. Vira e mexe, os peritos lá do laboratório de drogas, têm que se deslocar a DENARC para fazer 1 tonelada. Normal. É muita quantidade mesmo. As regiões produtoras, principal, Paraguai. No Brasil, é o polígono da maconha, chamado, né? Pernambuco, Bahia, Maranhão e Pará. Essa fotinha aqui eu peguei cedida de uma colega da Polícia Federal. É o pessoal chegando lá no Pernambuco para destruir as plantações. Tem gente, famílias e famílias que vivem disso lá no polígono da maconha, ali no Vale de São Francisco. A toxicologia dela. A cocaína, a folha de coca, né, o princípio ativo, aquilo que vai fazer efeito no cérebro, é a própria cocaína. A cannabis, a planta, o principal componente ativo dela no cérebro é o THC, tetrahidrocannabinol. Onde tem mais THC na planta? Nas florezinhas, chamadas inflorescências, folhas, caules, ramos, raízes, sementes. Né? Tudo influencia no teor de THC da planta, desde o clima, chuva, tudo. Os efeitos gerais são bem conhecidos, né? Mudança, principalmente mudança perceptual e do humor, emocional e cognição. Essa da cognição, é por isso que o pessoal fala aí que o pessoal da maconha é meio lesado. Altera. Lembra que eu falei que ela era perturbadora do sistema nervoso central? Não era nem estimulante, nem depressora? Ela altera a noção de espaço, de tempo, cores mais brilhantes, euforia, bem-estar, relaxamento. E a cognição vem da dificuldade de concentração. Esse é o principal problema do THC. Os efeitos aí, aumento de apetite, é a famosa larica, e alterações autonômicas como boca seca, o olhão vermelho, a hiperemia conjuntival. Tudo isso acontece no uso da cannabis, taquicardia e hipotensão. Então, as formas de apresentação. Prensado, pega a planta, um caminhão de planta, prensa, seca e depois faz o prensado. Pode botar adulterantes ou diluentes também. Esterco, outras folhas, tudo vai naquele prensado. Tem umas que chegam fedendo demais. Você tem certeza que botou esterco de porco lá. É horroroso. A planta chega bastante plantinha. Aí chega, tipo, pega um quintal inteiro. O cara fala que era para consumo próprio, né? Comum. E o haxixe. Lembra que eu acabei de falar para vocês que, na planta, o principal lugar onde tem mais THC são as flores? O que o pessoal faz? Pega só as flores da planta, faz um extrato com solvente e produz uma massinha, uma bola preta. Isso é o haxixe. Então, o haxixe é ou não é mais potente que o prensado? Esse é o haxixe. É uma bolinha preta, uma resina, produzida só das flores, das inflorescências da planta. De novo, a mesma coisa. Tanto a planta quanto a substância, o tetrahidrocannabinol, estão proscritos, né? São proibidos no país. Aqui algumas fotos de operações, né? Tráfico. E só para atualizar vocês do panorama atual da cannabis, né? Que está dando bastante polêmica, questionamento aí na América do Sul, nos Estados Unidos, que foi quem iniciou a guerra às drogas, né? O pessoal está todo vendo o que faz. O pessoal, algumas famílias, principalmente de Brasília e do Rio, começaram a ter casos de epilepsia e outras doenças degenerativas nas famílias. E ficaram sabendo que o tratamento com o canabidiol, que é um derivado da maconha, que não é o THC, curava ou, pelo menos, melhorava a qualidade de vida, principalmente de crianças. Então, foram atrás da Anvisa para importar esse derivado da maconha. Na Anvisa, tudo é muito difícil, horroroso, eu vou contar para vocês. Não permitiram, esse pessoal foi para fora tratar e tal. Na Europa, parece que já se conseguia. E voltaram pedindo, né, fazendo um apelo para que a Anvisa permitisse importar esses
medicamentos à base de maconha. Então, a Anvisa começou a estudar para facilitar essa importação. Alguns meses depois, a Unifesp, que é a Faculdade de Medicina de São Paulo, fez um simpósio só para falar sobre a maconha, que trata epilepsia, dor, câncer, esclerose múltipla. Estavam presentes lá médicos, estudiosos, pessoal de fora e tal. Depois desse simpósio, um ano depois, e aquela pressão toda, a Anvisa liberou a importação do canabidiol, só do canabidiol. E o problema todo que ela demorou para fazer isso é porque não existe um extrato puro de canabidiol. Com certeza vai vir THC também. Mas hoje, então, já é permitido a chamada maconha medicinal. São os derivados da maconha para tratar medicinalmente. Os nossos vizinhos aqui, né, o Uruguai, já legalizou a medicinal e a recreativa, né, permitiu lá. Nos Estados Unidos, alguns estados estão permitindo a medicinal, outros, alguns recreativa. Na Europa, tem alguns países, Portugal, Holanda, que permitem as duas também. Então, vamos ver aí para onde a gente caminha. O nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, né, trabalha bastante aí na chamada Marcha da Maconha para liberar essa substância. Vamos ver onde a gente vai parar. E, por fim, que é o principal objetivo dessa palestra, eu vim falar para vocês do maior problema do Instituto hoje. São as novas drogas, as drogas sintéticas. Eu estou indo amanhã para um congresso de criminalística, Congresso Nacional, que esse ano vai ser em Búzios, no Rio de Janeiro, só para apresentar um trabalho de uma substância, uma nova substância, que a gente está ajudando aí a inserir no rol das substâncias proscritas pela Portaria 344. Então, o que acontece? Hoje, o que mais chega lá no laboratório são os comprimidos. O pessoal aí vende como se fosse êxtase, mas não são comprimidos de êxtase, podem ser diversas outras substâncias. A maioria delas não estão proibidas na portaria. Então, chega, a gente faz o laudo normal, o delegado vai ter que soltar. Não está na portaria, não está. Passei alguns casos aqui. Aqui são comprimidinhos de êxtase mesmo, esse da Hello Kitty aqui, do Fantasminha. Eles fazem sempre bem colorido, e com alguma logomarcazinha, ou agora está mais moderno o negócio, né? Então, agora é até o formato. Não é só a logomarca, mais não. Esses dois aqui, o Homer Simpson e o Super-Homem, são comprimidos da substância 5-meomipt, é uma substância nova, que não está proscrita ainda, já foi proibida na Europa e nos Estados Unidos, aqui ainda não. É essa substância que a gente está indo para o Congresso apresentar. Aqui alguns selos de 25C-N-BOM. Alguém lembra do caso de um japonês, estudante da USP, que morreu afogado na raia da USP? Foi consumindo os derivados daí do N-BOM. O N-BOM é uma classe de substâncias que veio para substituir, entre aspas, o LSD, né? Não era proscrito, começou a ser muito usado, principalmente no meio universitário, depois de o Brasil inteiro mandar 1000 relatórios para a Anvisa, pedindo que estava muito difícil para proibir essa substância. Sempre que a gente faz um relatório, a gente fala o número de casos do Estado, né? A gente manda o trabalho que a gente conseguiu identificar aquela substância, o quanto foi apreendido, e, principalmente, quais os outros países que já proibiram ou não, né? E isso a gente fez o trabalho com o N-BOM, que começou a aparecer bastante. Inclusive, selos, né, com esse desenho típico, esse desenho da bicicleta, do carinha nu na bicicleta, é típico do LSD. O inventor do LSD saiu meio doidão e foi andar pelado na bicicleta, depois que ele inventou o LSD. Então, esse é o símbolo, né? Então, eles usam o símbolo do LSD. Existem até selos que eles desenham a molécula química do LSD no verso, mas não é LSD, é N-BOM. São substâncias que não têm seus efeitos totalmente conhecidos. Já tem no Brasil 5 casos de mortes relatadas. E vendendo à torta e direito. Aqui.
nesse canto aqui, são duas substâncias novas também, metilona e butilona. E aqui, os derivados do cacto, a mescalina, os derivados da mescalina. Principal representante de droga sintética, MDMA, vulgarmente conhecido como êxtase. Tem até música, né? Ele foi patenteado pela empresa farmacêutica alemã Merck. Ele foi desenvolvido para ser um inibidor do apetite. Todo anfetamínico, classe de anfetamínicos, é inibidor do apetite. Então, foi patenteado para isso, mas nem chegou a ser comercializado porque deixava o povo doidão. Os efeitos psicoativos eram muito grandes, né, e nem chegou a ser comercializado. Mas começaram a ser feitos vários testes com essa substância. Na Guerra Fria, usavam para tentar viabilizar novas substâncias para ser utilizada. Tudo que o pessoal não quer na guerra é fome e sono, ou seja, anfetamínico. Na década de 70, foi muito usado na psicoterapia. Era chamado de penicilina para a alma. Os psicólogos, os psicoterapeutas forneciam para os seus pacientes, para, então, a pessoa, entre aspas, liberar ali, né? É uma droga chamada entactógena, que aumenta a comunicação, a facilidade social. E, no mesmo período, quando começa a ser usado medicinalmente, começa o uso recreativo. Hoje é droga de balada, de rave, de vila mix, de sertanejo, de tudo. Os maiores produtores ainda são Holanda, Bélgica e Luxemburgo, os Países Baixos, mas já foram apreendidos recentemente, foi até pela Polícia Federal, laboratórios clandestinos em Goiânia produzindo comprimidos de êxtase e outros anfetamínicos vendidos como êxtase. Aqui, o comprimidinho, esse aqui está aparecendo bastante, que é o do Fantasminha, e a estrutura química. O que eu falei para vocês, é uma droga entactógena. Ela aumenta a empatia, a intimidade e a proximidade com outras pessoas. Aumenta a espontaneidade, diminui a inibição, intensifica a percepção sensorial, alucinação e estado paranoide. Era para isso que ela era usada na psicoterapia. Os efeitos físicos, né? Como todo estimulante, taquicardia, aumenta a temperatura, aumento dos reflexos, tremor, sudorese, boca seca, perda de apetite. Aqui alguns exemplos. O MDMA geralmente é desse jeito, comprimidos, coloridos, com logomarca. Ou, senão, o próprio formato já é de algum desenhozinho. Aqui alguns exemplos. Aqui é o comprimidinho de ET e aqui da Hello Kitty. Ele pode ser apresentado também em forma de pó, cristais, mas é raro. O que mais chega para a gente são os comprimidos mesmo. Está proibido na portaria 344. Está lá, substâncias psicotrópicas de uso proscrito, MDMA, metileno dioximetanfetamina. Aqui eu peguei a reportagem que eu acabei de falar para vocês, né? Quadrilha especializada na fabricação de êxtase é presa em Goiânia. Foram pegados aí não sei quantos quilos de clobenzorex, que é um outro anfetamínico, que é muito comercializado nos comprimidos. Mesma coisa, aumento de apetite, inibição de apetite, aumento da euforia, só que não tem esse potencial meio alucinógeno do MDMA, não. E tinha muitos comprimidos, mais de 1.000 comprimidos, os insumos e tudo, e a Polícia Federal pegou esse pessoal aí. O LSD é a droga alucinógena mais famosa que tem, né? Assim como a estimulante alucinógeno mais famosa é o MDMA, a LSD é o representante das alucinógenas. Está sendo substituído, hoje em dia, tem uns 3 anos que eu não pego nenhum caso de LSD no laboratório. Foi bem substituída pelo Zenibome e os derivados do cacto, da mescalina. Mas é um clássico, né? Foi inventada por um químico, o Albert Hofmann, aquele que saiu pelado na bicicleta. Ele fez o uso de 0,25 miligramas e bebeu em 10 ml de água. E começou a esperar os efeitos, né? Para você ver, 40 minutos começa a tontura, sentimento de ansiedade, distorção visual, sintoma de paralisia, vontade de rir.
Aqui as notas do meu bloco do laboratório terminam. Só fui capaz de escrever as últimas palavras com muito esforço. Pegou a bicicleta e saiu lá na Holanda, doido. O nome químico é dietilamida do ácido lisérgico. Formas de apresentação. Quase sempre papel. Pega uma cartela de papelão, um papel meio absorvente assim. Um lado da cartela bem colorido, desenhos psicodélicos, bem colorido mesmo. O outro lado, geralmente, branco ou com um pouquinho de desenho. Borrifam ou mergulham esse papel no ácido, picotam, né? Deixa já pré-picotadinho, e vendem o papelzinho, quadradinho. Já chegou para mim microponto, que é essa outra forma de apresentação aqui. Aqui tem papel, microponto e gelatinoso. Eu nunca vi o gelatinoso. Já vi o papel e microponto. Microponto é o ácido que eles transformam em bolinha, assim, parece um cocô de barata, bem pequenininho, mas como é só a substância é mais forte ainda. Os primos do LSD, o 25N-Bomb, que o pessoal morreu lá em São Paulo, e os derivados da mescalina, também, como eu mostrei para vocês lá no início, são papéis absorventes. Aí o pessoal vende como se fosse LSD, não é, né? É aquela outra substância. Efeitos psíquicos, né? Ilusão, alucinação, alteração de noção temporal e de espaço. Como eu falei para vocês, ela não estimula, não é inibidor do apetite, não causa euforia, nem deprime. Ela só altera os nossos sentidos, né? Efeito físico, hipertensão arterial, taquicardia, a dilatação pupilar, hipertermia e piloração, arrepio, né? Os usuários de drogas alucinógenas, eles costumam relatar a famosa bad trip, viagem errada, né? Assim. É muito comum usar a droga alucinógena e, ao invés de ter, entre aspas, a viagem boa, né, ter a viagem ruim, que aí é tudo de ruim num curto espaço de tempo. Paranoia, confusão, suicídio, perda do controle emocional, euforia, angústia, pânico, ansiedade, depressão. Tem de tudo aí, né? E o LSD tem um fato bem peculiar dele, que é o chamado flashback. É relatado em todas as literaturas que a pessoa que usa LSD, pode ser que aconteça, vamos supor, usei hoje, aí passei no concurso, virei perito, não usei mais. Daí, 10 anos, estou lá com o filho dentro de casa, vem os mesmos efeitos de quando eu usei na época. Do nada, assistindo televisão. Isso é o flashback, sem usar. É bastante relatado na literatura, né? Uns falam que ele causa alteração no neurônio, outros falam que o LSD nunca é totalmente excretado do organismo. Tem várias teorias, né? Eu dei aula no curso de formação de peritos criminais agora, aí tinha uma das turmas que tinha um rapaz lá que era mais perito que eu em droga. Aí ele falou assim que altera para sempre o jeito que você pensa. Aí eu olhei assim e falei, ele é, para sempre, nunca mais. Falei, então tá, né? Então tá explicado o flashback. Também está na lista, F2. As listas F, gente, da portaria 344, sem pegar a lista F, as substâncias proscritas. E a lista E das plantas, a F1 e F2. Está lá proibido. E agora, a problemática das novas drogas. O que acontece? Tudo a gente faz na internet, né? A gente tem um mundo virtual paralelo ali, que, às vezes, a gente nutre mais que o nosso mundo real. Meu marido está aqui, vive brigando comigo, que eu fico no celular, no Instagram, no Facebook. E, para vocês terem noção, tem até uma comunidade no Facebook de pessoas que experimentam novas drogas e vão lá para essa comunidade falar dos efeitos. Então, aí hoje, gente, eu comprei um cacto, aí eu comi o cacto e aconteceu isso, isso e isso. Tipo o Albert Hofmann lá, né?
Eu não lembro agora o nome da comunidade, psico alguma coisa. Então, o que acontece? Principalmente no exterior, mas no Brasil também tem, sites vendendo todo tipo de substância. É muito fácil você pegar uma substância que já existe, fazer alguma alteração química. Eu faço porque eu faço mestrado em síntese química. Pega aquela substância, faz alguma alteração química, tira um carbono, um nitrogênio, algum pedaço da cadeia. Pronto, tem outra substância nova, às vezes mais potente do que aquela antiga, e pronto, você não está mais na portaria 344. A portaria do Brasil, que regula as drogas aqui, ela proíbe substância por substância. Quando vocês pegam a portaria 344 imprime, é um calhamaço de papel com substância por substância proibida. Se eu alterei qualquer hidrogênio que seja, não é mais aquela substância. Então, não está mais elencado na portaria, eu estou livre. Isso que acontece bastante. Existem muitos químicos e farmacêuticos trabalhando na síntese dessas coisas aí e vendendo na internet. A internet, a gente tem uma falsa sensação aí que tudo é permitido, né? O pessoal usa a internet para fazer milhares de coisas, desde ataques racistas até vender todo tipo de substância. Agora está tendo um pouco mais de controle com essas delegacias especializadas nos crimes cibernéticos, né? Mas o fato é que a internet permite isso. E, quando você compra, às vezes, você vai ver, a empresa nem existe, é uma empresa fantasma, vende aquela droga, não tem, entre aspas, controle de qualidade nenhum, né? Ou, às vezes, vende uma droga errada, ou, às vezes, tem depósito, se você faz o depósito do dinheiro, né, paga o boleto e nem existe, você não chega nem uma droguinha, aí você vai aonde? Na delegacia do consumidor? Não dá. Enfim, a internet é um mundo meio escuro aí, né? Mas facilita muito a quantidade e a disponibilidade, principalmente das novas drogas, que são aquelas que não estão ali tuteladas pela nossa lei, né? Quais são os desafios das polícias? Primeiramente, com a internet tem uma proliferação rápida de novas classes e estruturas de drogas. Todo dia aparece um trem novo que, às vezes, nem eu sei. Quando eu fico sabendo, já está chovendo no laboratório, aí a gente vai, leva para o Instituto de Química na Federal, para ver o que é, para conseguir elucidar a estrutura. Aí a gente começa a estudar, pesquisar artigo científico que já fala daquela estrutura. Quando a gente chega numa conclusão, a gente envia um relatório para a Anvisa. A Anvisa não dá moral nenhuma, demora um milênio de tempo para dar moral para as coisas. Aí, depois de um ano, mais ou menos, que ela recebeu um monte de ofícios da Polícia Federal e das estaduais, aí, quem sabe, ela vai querer proibir alguma coisa. Vou contar 2 casos aqui. As estruturas químicas são muito similares, igual eu falei para vocês. Pegam a cadeia ali do MDMA, tiram um carbono, um hidrogênio, um nitrogênio, já faz outra substância bem parecida, com os mesmos efeitos. Às vezes, pega a região onde vai atuar no receptor no cérebro, muda para melhorar. Isso é fácil na farmácia, chama relação estrutura-atividade. Você vai pegar a região da molécula onde tem atividade no cérebro e melhorar. Aí, pronto, já é outra substância. E outro desafio, esse mais da perícia, né, é que os equipamentos e os métodos para analisar essas substâncias são caros. Para vocês terem noção, nosso laboratório aqui é super bem equipado, mas para fazer elucidação de substância química só no Instituto de Química na Federal, porque é lá que tem um equipamento chamado RMN, carésimo, que é usado pela universidade inteira, vive estragando, mas só lá que tem, então só lá que a gente consegue fazer isso. É realmente uma metodologia analítica bem cara. O ano passado, teve o primeiro simpósio nacional sobre drogas sintéticas. Porque o que acontece? O pessoal que trabalha na investigação aí, né, vive reclamando com os peritos, mas não é possível que isso aqui não é proibido, não é possível que é isso, não é MDMA, não é MDMA. E daí não sabe o que se faz, não tem constatação, quando sai o definitivo, que demora, já não adianta mais, fora que não está na portaria. Então, foram reunidos peritos criminais das Polícias Federal, dos estados e do DF, representante da Anvisa, foi duas farmacêuticas lá que trabalham na área de repressão de produtos controlados, o pessoal da Senad, né, e peritos que são chamados forensics experts do mundo inteiro.
Os principais que estavam lá eram Alemanha, Estados Unidos e Holanda também. Então, foi feita uma sugestão para acelerar o trabalho da polícia e da Anvisa. Olha, Anvisa, o negócio é o seguinte, para melhorar, para pegar esse pessoal, o que tem que fazer é mudar a portaria 344. Mudar. Ao invés de proibir substância por substância, que dificulta muito, até proibir uma substância leva de 1 ano a 1 ano e meio, vamos fazer o seguinte, vamos proibir classes. Dessa maneira, se eu proíbo toda a classe dos anfetamínicos daquele modelo, eu diminuo as possibilidades sintéticas. Então, o pessoal que quiser produzir alguma coisa vai ter que sair daquela classe. Aí fica mais difícil, né? Esse é o modelo usado pelos norte-americanos, lá no DEA, e tem dado um pouco mais certo que aqui. Então, foi sugerido isso aí. Para vocês terem noção, foi em agosto do ano passado, esse congresso, esse simpósio, foi lá em Ribeirão Preto, em São Paulo, na USP, é o único lugar do país que já tem uma faculdade de química forense. Eu não sei se esse povo depois vai tudo virar perito, o que vai acontecer, mas já tem uma faculdade de química forense. Então, sempre esse congresso de drogas é realizado lá. Então, ficou acertado o seguinte, então, vamos trabalhar todo mundo para melhorar, pelo menos para ser igual ao modelo americano. Já passou mais de 1 ano, né? A Anvisa fez nada, ela não faz nada, e continuamos na mesma aí. Vou contar o caso do Zenibome. Começou, então, como eu falei para vocês há um tempinho atrás, chegar um monte de selo, aqueles quadradinhos lá, e não era LSD. A gente identificou e vimos que era da classe do Zenibome. Fizemos, então, elucidamos a estrutura química, começamos a enviar relatório para a Anvisa. Anvisa, esse mês chegou tantos, esse mês chegou tantos. É assim, assim, assado, já foi proibido lá não sei aonde. E nada. E a gente tem um fórum nacional na internet, todos os peritos, e todo mundo acionando a Anvisa, e nada. Fomos no Congresso de Criminalística, eu e o colega lá do laboratório, que foi em Brasília, em 2013, e apresentamos esse trabalho lá, né, das novas substâncias, do Zenibome. Já tinha tido uma morte na época. E nada. Aí, um ano e 2 meses depois, a Polícia Federal alcançou os peritos lá do INC e fizeram uma entrevista no Fantástico, falando da dificuldade, né, que a gente ficava trabalhando, parecendo que estava correndo atrás do rabo, e a Anvisa, que é o principal órgão de repressão dessas substâncias, não ajudava e tal. Foi passado no Fantástico uma reportagem gigante no domingo. Na segunda-feira, a Anvisa proibiu todos os Zenibome e mais um monte de substância lá que a gente já estava enviando os relatórios para ela, né? Ou seja, chama a Globo, que aí dá certo. Se não chamar a Globo, não for no Fantástico, não dá certo. Tem que chamar. Agora está acontecendo a mesma coisa com essa substância aí, 5-mel-mipt. Os comprimidinhos, primeiro chegou a cabeça do Homer Simpson, depois a Tartaruga Ninja, depois o Super-Homem, e o último representante foi o Smurf. Então, é uma galera aí, né, dessa substância. É parecido com anfetamina, mas tem aquela peculiaridade do MDMA, do êxtase lá, né, de melhorar a empatia, a comunicabilidade social. Ou seja, tá carente, vai para balada, pega mesmo. Esse cara. Estamos fazendo a mesma coisa. Relatório para a Anvisa. Já tem... O primeiro chegou, acho que foi em janeiro, o primeiro comprimidinho do Homer. Ou foi em janeiro ou foi em dezembro do ano passado. E estamos fazendo a mesma coisa, e eu vou amanhã para o congresso que eu falei para vocês, apresentar aquele trabalho, como eu fiz um Zenibome lá, apresentar esse trabalho, para tentar, né, sensibilizar a Anvisa, para ver se proíbe logo. Como o 5-mel-mipt, tem vários outros. Eu só trouxe um exemplar aqui para você, porque vive aparecendo substância nova, mas a gente pega que aparece mais, né, para acionar lá, para ver o que faz. Então, a grande dificuldade das drogas sintéticas
é essa. A facilidade da internet, a facilidade química do negócio, né? E, principalmente, de estar fugindo da portaria, de quem ajuda a prisão, né? Se não está na portaria, não adianta. Eu já fiz uma perícia que tinha 1000 comprimidos do Homer, 1000 da Tartaruga Ninja e 1000 do Smurf. Não aconteceu nada. Na hora que eu liberei o laudo, o delegado falou: tá bom, valeu. E o problema, então, é esse, né? A gente está indo para esse congresso de novo, vai ter uns representantes da Anvisa lá para ver o que faz, porque as drogas clássicas, apesar de dar trabalho, né, é mais fácil trilhar o caminho, mas essas drogas novas, que muitas vezes nem os peritos sabem o que é, a gente demora um tempo bom para classificar a substância e, na hora que finaliza tudo, ainda não tem o respaldo lá da Anvisa. Muito obrigada pela atenção. A gente vai abrir para perguntas e para dúvida depois da palestra do próximo professor.